Olá, seja bem-vindo à Dupla Podcast, esse espaço que a gente recebe gente especialista da mais alta categoria para bater um papo sobre negócios, sobre como ganhar dinheiro, né, Otávio? Educação empreendedora, por que não? Educação empreendedora. Estamos aqui em mais um episódio, eu, Tamires Ishimori, junto com o Otávio Oliveira. A gente comanda aqui, né, e recebe gente legal para conversar com você. E hoje eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, se inscreva no canal, faça esse movimento crescer e deixa o seu like para que o algoritmo entenda que você gostou e entregue para mais pessoas e conheça o Dupla Podcast. Otávio, hoje a gente vai conversar sobre o quê? Hoje nós vamos conversar sobre o seguinte: dar oportunidade para as pessoas aqui do Norte, porque se você está com a gente aqui, se inscreva no canal, porque você fortalece uma empresa que dá oportunidade para a visão empreendedora daqui do Norte. Aqui tem pessoas muito boas, se não até melhores de onde você vem aí do Sul, do Sudeste. Eu sei, eu também admiro muita gente de lá, eu também tenho muitos amigos, mas aqui eu estou conhecendo muita gente boa e a gente tem uma palestras, consultoria de graça. Olha, se eu fosse pagar por cada episódio desse aqui, eu não ia ter dinheiro, eu ia vender tudo, porque são coisas enriquecedoras. Você aprende muito. Hoje nós temos, assim, visões empreendedoras de quem está por trás do negócio, pela frente do negócio, de fato, que você possa unir entre a divulgação e a conversão do teu negócio. Nós estamos falando, Tamires, da sobrevivência de qualquer empresa. Nós estamos falando de divulgar e vender, vender e divulgar. Nós estamos falando de escala e recorrência. A gente vai falar muito sobre isso. Vai, e hoje aqui com a gente, já entrando no nosso tema de hoje, nós temos duas pessoas muito especiais para a gente aqui, né, no podcast. A gente está recebendo o Davi, que é o diretor executivo da Mandrio, e o Matheus Queiroz, também, que é diretor operacional. E a Mandrio hoje, estamos no espaço, nosso podcast hoje é gravado dentro do estúdio da Mandrio, então para a gente é uma honra estar recebendo vocês aqui na própria casa de vocês, né? É uma honra conversar com vocês aqui. O parceiro já estão há muito tempo aí com a gente nessa trajetória aí já. Quando a gente iniciou o projeto do podcast, vocês foram dos primeiros clientes também a visitar o nosso espaço e a startar esse projeto. Uma satisfação estar aqui. Bem-vindos. Espero que a gente traque um bom passo. É verdadeiro. E, gente, falando sobre podcast, por que vocês decidiram, quando vocês montaram? Porque você falou que fomos os primeiros, né? Por que vocês decidiram abrir um estúdio de podcast? Vou deixar isso aí com o Davi, porque é? todo esse espaço aqui, jogando essa sardinha pro lado dele, ele que pensou em cada situação, em cada decoração aqui, em toda essa estrutura. Ele falou: Matheus, eu tô com essa ideia aqui, tu acha que dá certo? Eu falei: cara, se tu tá colocando teu dedo aí, certamente vai dar certo, vamos pra cima. Mas ele que pensou na tendência, ele pensou em todos os passos aí, pode... Verdade. Eu não sei se, depois de ter levantado toda essa expectativa, se a minha resposta vai suprir toda a bola que foi levantada, né, pra mim. Mas de brincadeiras à parte, o que acontece? Mente empreendedora. A todo momento a gente está buscando inovar, a gente está tentando aproveitar oportunidade. Eu gosto de imaginar que geralmente uma pessoa começa um empreendimento por 3 situações: necessidade, oportunidade e propósito. E no caso do podcast em específico, foi oportunidade. Então, o que aconteceu? A gente teve a oportunidade, devido às nossas diversas relações financeiras, comerciais e tudo mais, de a gente fazer parceria com um investidor que a gente estava pensando num projeto que era de lançamento de curso digital, de infoproduto. E eu comecei a estudar esse segmento, comecei a mergulhar nesse segmento e a gente já tinha uma agência, só que até então ela era voltada simplesmente para a parte de tráfego pago, foi onde a gente começou. E eu comecei a olhar, cara, a gente precisa de estrutura para isso. A gente precisa de câmeras boas, a gente precisa... O que tem de melhor aí no mercado? E a gente estava com um investimento um tanto quanto interessante à época, até porque na época estava podendo comprar umas coisas importadas, enfim, do exterior. Então ficou muito mais fácil, muito mais simples para a gente comprar coisas de qualidade. Então, no início, não sei se eu vou satisfazer vou dar uma resposta eficiente, né? Mas a gente não pensou em podcast. A gente pensou em ter um espaço para gravar cursos. Só que depois a gente falou, cara, a gente tá com uma estrutura muito grande. E aí eu vi uma oportunidade de mercado. Eu falei, cara, tem muita gente fazendo podcast fora, e onde tem isso em Belém? Já tinham lugares, assim como tem outros lugares, tem lugares bons aqui em Belém que fazem, mas eu falei, cara, de que adianta muitas vezes você ter um lugar muito bom, mas esse lugar não tá sendo tão divulgado. Então hoje eu não sei, enfim, o intuito não é alfinetar ninguém, mas eu diria que nós fomos uma das pessoas que mais divulgaram podcast aqui na nossa região. Divulgaram o espaço de podcast para lugar. E, enfim,
A gente aproveitou todo esse cenário e aí depois quando a gente já iniciou, quando você inicia e vê que um projeto dá certo, fica muito mais fácil de você dar continuidade nele e ir melhorando, como a gente tem tentado aí melhorar o espaço e tudo mais. Não sei se satisfiz a resposta, a pergunta, né? É tão estranho você ter uma visita em casa. Beleza, assim, você tem uma visita em casa, chega lá e a visita fala assim, então, Otávio, sinta-se em casa, sinta-se bem, você quer uma água e tá, a tua visita. Então, a casa dos caras aqui, a gente tá dizendo, fica à vontade, olha, o microfone funciona assim, tá? Não fiquem muito distantes do microfone. Não arranha a mesa porque o patrão daqui é chato. Mas tem uma coisa muito interessante, né? Até pontuando, nesse ritmo, e até falando também sobre um pouquinho sobre a dinâmica de vendas aqui dentro da empresa, né? O podcast em si, ele surgiu muito, como o Davi falou, como uma oportunidade. Então, quando a gente começou a anunciar, a gente percebeu que tinha uma demanda muito reprimida na nossa região, de pessoas, de empreendedores que queriam, de fato, startar um projeto como esse, que não tinham nenhum acesso, apesar de existirem, mas como o Davi falou, não tinha ninguém anunciando, não tinha ninguém. Onde é que eu consigo fazer meu podcast? Como é que eu faço meu podcast? Era muito difícil. E quando a gente começou a anunciar esse produto, um dos produtos que a gente tem aqui dentro da Mandrill, foi muito legal porque a receptividade foi muito grande, assim, logo no início foi um boom, assim, de visitas que a gente recebeu no espaço aqui, e aí foi muito legal porque o podcast, ele serviu como uma ponte para outras oportunidades dentro da empresa. Então a gente, como assim? A gente já tinha vários canais de aquisição, a gente tem vários parceiros, enfim, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, só que o podcast em si, ele também firmou uma forma da gente conseguir aumentar a nossa captação de clientes. Muitas vezes não para trazer para o podcast, até porque hoje o podcast, apesar de ser algo que gera muito movimento aqui dentro da agência, né, acaba não sendo o principal foco dentro da empresa, apesar de ser algo que a gente investe muito, como vocês bem sabem. A gente valoriza muito aqui os parceiros que a gente tem, só que como uma fonte da gente conseguir se conectar com mais empreendedores, com mais empresas. Então foi muito legal porque essa dinâmica fez com que a gente conseguisse criar uma esteira dentro da empresa. Então, muitas vezes é aquela situação que fica muito utópica, né? Caramba, você tem que ter uma esteira de produtos, principalmente quando a gente vai falar digital, você tem que ter um e-book, depois você tem que ter um curso. Aqui não, a gente falando de negócio local mesmo. A gente tem um produto de baixo ticket, que serve justamente para aquele empreendedor entrar dentro do nosso negócio e conhecer a nossa estrutura, conhecer a nossa qualidade, conhecer toda a diversidade que a gente consegue, embarcar dentro daquele negócio ali. E aí foi muito legal porque durante esse ano, né, Davi, de podcast, a gente se conectou com pessoas que a gente com histórias assim, que, enfim, só realmente vivendo isso aqui para entender. E acredito que vocês também tiveram essa mesma experiência aí apesar da gente não estar startando de maneira tão ativa um podcast, né? Mas por estar recepcionando esse podcast foi uma loucura. Vem gente aqui de todo... Recentemente se trouxeram, né, algumas referências aí nacionais aqui. Sim. Que, enfim, é uma vivência muito, muito legal. Mas o podcast em si, como o Davi falou, né, surgiu como uma oportunidade, mas ele abriu um leque que a gente nem imaginava, principalmente de captação de clientes, como serviu principalmente como um novo canal, diria assim. Vocês estão desenhando realmente o que é um podcast, de fato. Porque esse meio de comunicação, ele é um meio de comunicação que ele, assim, a pessoa enxerga de fora. Primeiro que ele acha que é fácil fazer. Sim. Segundo, ele acha que consegue, com o tempo, arrumar patrocinadores para bancar o produto, para bancar esse canal. E a gente vê muitos canais começando e nem terminando. A pessoa apenas para de produzir, de fato. Porque dá muito trabalho. A gente pensa por nós também. Quantas vezes a gente pensou em desistir. Se não fosse uma terapia e muito bom o que a gente faz aqui, a gente teria desistido. Só que o custo é muito alto para manter ele sem algo. Então, a gente sabe muito bem que o podcast ele vende produto. Ele é uma fachada, que nem tem aqui a dupla, numa tela aqui, ou então na televisão, é uma fachada. O podcast é uma fachada, com vídeo, com áudio, com linguagem, narrativa própria, e você mesmo sendo o garoto propaganda do seu próprio produto, sabe? Então, o que você precisa?
de um CTA, você precisa um pitch de venda, você precisa toda hora trazer o teu cliente para comprar o teu conteúdo, porque ele vai gostar de você, ele vai gostar do que você fala. Mas você tem alguma coisa para vender? Não. Foi isso, esse foi o nosso início do problema, porque a gente não tinha. E muitos podcasts também travam por aí. Outros não sabem nichar também, né? Então, tem uns que são muito bons no nichamento, em nichar, né? Nichar, que vou falar só sobre pet. Aí, beleza. Aí começa a trabalhar ali e consegue... Um ótimo exemplo, que a gente tem uma voltada só para pet aqui. Conte mais. Ó, até fazendo propaganda, né? Do Virando Bicho. No caso, é um podcast que acontece aqui. Elas basicamente entraram no nicho pet. No caso, elas são duas médicas veterinárias. E o que acontece? Elas têm pet shop? Uma tem uma clínica com pet shop, né? E a outra ela faz um atendimento um pouco mais humanizado, presencial, é algo muito bacana. E o que acontece? Elas criaram o podcast justamente para falar com o dono de pet. Só que o que aconteceu na prática? Por ser um mercado extremamente... A gente entra naquela questão do nicho, né? Por ser um mercado muito carente, talvez, diria assim, principalmente na nossa região, voltado para pet, o que aconteceu? A comunidade, no caso, que era médico veterinário, enfim, donos de clínicas e etc., marcas também, começaram a voltar os olhos para aquele podcast, porque, poxa, tem um porta-voz aqui que está falando a minha linguagem, está falando com o meu público. E aí, enfim, é muito bacana ver o desenvolvimento delas, porque elas hoje têm patrocinadores, trazem aqui convidados de relevância, tem também participações em eventos, que eu acredito que é algo que vem acontecendo com vocês também. Então, parece que o negócio ele começa a se conectar. As coisas no início não fazem muito sentido, mas quando a gente inicia, às vezes, lá daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, tudo parece se conectar de maneira incrível. É muito bacana ver que iniciou com um propósito e aí virou totalmente porque elas conseguiram identificar que existia um padrão, existia um mercado ali que estava muito carente e foi aí que elas começaram a, de fato, navegar e é muito bacana ver o desenvolvimento delas nesse sentido. E acho que é isso. Nas leis do marketing, tem lá, se você cria seu nicho e seja rei desse nicho. Sim. O problema da gente, por exemplo, da maioria que faz o podcast, faz um nicho empreendedorismo. E aí a gente vai competir com gigantes. Nós estamos falando de Primo Rico, nós estamos falando de JJ Podcast. G4. Hã? G4, pelo amor de Deus. Então, assim, tipo, ir com bala para colocar dinheiro para divulgação e nem precisa de patrocinador. Então, como é que a gente vai... Ah, não, porque a gente está aqui na Amazônia e a gente fala da linguagem da Amazônia e tal, ninguém leva isso a sério. Assim, tipo, peraí que eu vou comprar, desde que eles estão falando da Amazônia, estão falando do Pará. São do Pará, eu vou comprar de vocês. Não é, nós estamos falando de audiência. A audiência é uma coisa muito, muito nobre para se conquistar, sabe? E quando eu falo nobre, não quer dizer que as pessoas estão vendo audiência boa. Às vezes a pessoa está lá numa plataforma digital, seja através do Reels ou do TikTok, que seja a pessoa está scrollando lá e está vendo coisas que está passando tempo, mas assim, para você ocupar aquele espaço e para falar de uma coisa que não é tão interessante de fato, de dopamina, você leva muito tempo para conseguir chegar lá e não tem tanta visibilidade. A pessoa que busca visibilidade no mercado de empreendedorismo quebra. Você não pode buscar visibilidade. Você tem que buscar o quê? Falar do teu produto. Se você não tem, então não abra podcast. Podcast, ele é feito para falar, sim, do seu produto que você tem, para você conseguir levar até a pessoa que você gosta. Você leva até pessoas que você nem sabe quem são. Tem gente que segue a gente, que a gente nem sabe quem é, que se relaciona, e é muito legal, muito bom, só que a gente foi entender isso muito tempo depois, que não precisa buscar patrocinador para manter porque precisa pagar as contas. É pensar pequeno. Quando a gente participa de feiras, que você citou, participa dessa abertura, conversa com pessoas diferentes, você entende, cara, eu posso colocar marcas, eu posso representar marcas que eu possa divulgar dentro do meu canal, né? E vocês aqui foram também própria, que vocês têm um espaço que vocês alugam e vocês têm outros produtos que vocês vendem, que vocês ganham sim, com certeza, muito mais dinheiro do que, de fato, o podcast. Davi, quais são os produtos que vocês têm aqui à disposição? Hoje, é muito legal essa pergunta e até a oportunidade. Primeira divulgação que vai ter ao público, né? A gente, segunda-feira, vai reunir até os meninos, algumas coisas vão ser surpresas para eles, porque a gente já fez o planejamento anual de 2025 e o planejamento dos próximos 5 anos do negócio como um todo. Então, muita coisa mudou por aqui. Então, até falar, né, a divulgação, né? A gente segue
uma das metodologias que a gente coloca para a estruturação do nosso negócio, creio que deve ser de conhecimento de todos. Se você não conhece, conheça agora e faça no seu negócio, é o 5W2H, né? Que a gente coloca ali para onde a gente está indo, por que a gente está indo, quando, enfim, uma série de fatores. E para onde a gente quer se mover, de fato, nesses próximos anos que vão entrar aí, é para a gente se tornar uma referência no aumento da lucratividade de pequenas e médias empresas sem negociar nossos valores. Por quê? Porque a gente acredita que isso pode mudar a nação. Pode parecer algo muito utópico, mas a gente, de fato, acredita tanto nisso que a gente embasou isso em dados. Atualmente, salvo engano, de acordo com o Sebrae, a gente tem 6,4 milhões de CNPJs, 99% pequenas e médias empresas. Que seria uma pequena empresa, para quem está assistindo, seria uma empresa de 4 milhões e 800 para baixo, falando de acordo com o Sebrae, né? E de 4 milhões e 800 até 300 milhões seria ainda uma média empresa. Depois disso, já passa a ser uma grande empresa, né? Então, por quê? Porque acreditamos que isso pode mudar a nação. Mas você está falando de dados aí, Davi. Vamos lá. 52% dos empregos que existem no Brasil, eles são gerados hoje por pequenas e médias empresas, novamente, dado do Sebrae. Empresas familiares, né? Vamos dizer assim. Isso, isso 99%. E é uma parcela muito relevante. E o que tem acontecido muito dentro do cenário? Empresas abrindo e fechando. E isso é ruim para o mercado como um todo. Isso é ruim para a nação. Isso é ruim para o país como um todo. Então, a gente começou empreendendo aqueles 3 pontos que eu falei por necessidade. No meio do caminho, que é o caso que a gente está indo agora, e eu vou responder mais diretamente a pergunta, a gente se encontrou com um propósito. Que o nosso propósito é esse. É a gente mudar a nação. A gente, de certa forma, fazer uma revolução, que no sentido, até estava fazendo uma entrevista de emprego hoje, eu estava expondo essa visão de negócio para um dos entrevistados, e ele falou um negócio muito interessante. Ele falou, cara, vocês querem fazer uma revolução, então? Eu fiquei, é verdade. Em determinada medida, é isso que a gente quer fazer. A gente quer que as coisas, fazer algo de tal forma que as coisas não vão mais ser mais como antes. E dentro da construção do 5W2H, a gente vai, o quê? Se tornar uma referência no aumento da lucratividade de pequenas e médias empresas. Por quê? Porque acreditamos que isso pode mudar a nação. Quando? A nossa logística, a gente fez aí tem um planejamento mais específico para 5 anos e tem os planejamentos mais específicos para 1 ano, por exemplo, onde 2025 que vai chegar. E diante disso, dessa visão da nossa empresa, a gente começou a reestruturar e pensar os produtos. Então, hoje, o que a gente oferece? Hoje a gente está oferecendo um produto que é também... vou começar na trajetória ficar mais clara. A gente começou oferecendo um serviço de tráfego pago. Foi o início de tudo ali da empresa. Quem não sabe, tráfego pago. Existe uma demanda de pessoas falando de um linguajar bem chulo ali no Google, existe nas plataformas LinkedIn, YouTube, que está compreendido dentro do Google, Instagram, Facebook. Existe um fluxo de pessoas ali navegando constantemente. E no tráfego pago a gente veicula algumas mídias intencionalmente para essas pessoas. Basicamente é assim. Nada é tão aleatório na internet, né? Existe uma intencionalidade, existe um algoritmo ali, muitas vezes, que ele é manipulado, digamos, para que o produto certo venha encontrar com o público certo. Então, hoje a gente começou com o tráfego pago, é um serviço que a gente ainda oferece e ele faz sentido dentro dessa construção, porque a gente acredita que captação de clientes é um dos pilares que traciona o negócio, é um dos pilares que tem a capacidade de gerar lucratividade para o negócio quando bem explorado dentro desse negócio. Então, a gente continua com uma frente de tráfego pago. Só que a gente identificou que não adianta ter um tráfego pago bom e muitas vezes a empresa que está recebendo esse tráfego pago não é boa. Então, como é que a gente vai ajudar essa empresa a crescer? Eu gosto muito de uma definição, talvez não sei se também eles conhecem, de um cara chamado David Aker, que ele fala que o que é marketing? Eu gosto da definição dele. Marketing é o rosto de uma estratégia de negócios. Então, como é que a gente vai construir um marketing se muitas vezes a estratégia desse negócio não está bem modelada? Como é que a gente vai dar um rosto a algo que não tem estrutura? Então, diante disso, o tráfego pago foi flertando com uma outra oportunidade de mercado que foi se abrindo, foi se revelando diante dos nossos olhos. A gente falou, cara, equipes comerciais estão com dificuldade, muitas vezes ao receber esses leads, não tem processo de venda. É até um bate-papo que eu vou expor que a gente estava tendo antes do podcast, que é uma briga milenar que existe entre o time de marketing e o time de vendas, ou o time, falando no linguajar mais prático aqui com a gente, entre o time de tráfego, eu colocaria, hoje, bem palpável, e o time de vendas. A gente identificou que tem essa briga. Time de venda. Poxa, esses leads que estão chegando não são qualificados. Não são qualificados. Time do marketing, esse pessoal de venda que não sabe vender. A gente, nesse primeiro momento, como time de marketing, a gente começou a olhar a grama do vizinho logo no primeiro momento. Não que a gente não tenha identificado também o que a gente precisava melhorar. E nesse caminho, a gente encontrou
algumas soluções para tentar conciliar, amenizar essa luta e começou a trabalhar a construção de processos comerciais dentro de algumas empresas, principalmente de vendas mais complexas, que é o que eu não sei se vocês conhecem esse livro, mas o Spin Selling, ele faz muito uma distinção entre vendas simples e vendas complexas. Então, até com base, num primeiro momento, no Spin Selling, a gente começou a desenvolver times comerciais. Só que a gente ia desenvolver o time comercial, começava a passar uma série de técnicas. Olha, a venda consiste em 4 aberturas, em 4 fases, de acordo com o Spin Selling. Abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. Dentro da investigação, a gente vai falar S de situação, P de problema, I de implicação, I de necessidade de resolução, enfim. E o cara, legal. A gente olhava, mas qual é a meta dentro da empresa? Por que a empresa está fazendo isso? Então, a gente viu que o negócio era um pouquinho mais embaixo. Então, uma empresa que só fazia tráfego pago, passou a ajudar na construção de processos comerciais e, posteriormente, que é o cenário que a gente está inaugurando agora, a gente já começou a veicular isso comercialmente, mas devido à nossa capacidade de atendimento, a gente nem divulgou. A gente nem conseguiu divulgar ainda, porque a gente tem uma capacidade de atendimento limitada frente a uma dor tão latente que tem na sociedade, que é essa estruturação. E aqui, em todos os locais, acho que do Brasil como um todo. Qual a estruturação? É a estruturação da empresa como um todo. O que seria essa estruturação da empresa como um todo? A gente divide... Eu gosto muito de uma divisão que ela é tida até pelo próprio Marcelo Germano, eu gosto da divisão dele, que ele faz que essa consultoria, basicamente, ela consiste em domínio pessoal. Muitos donos não sabem lidar com os problemas e isso é uma questão muito grande. Então, a gente desenvolve esse pilar de domínio pessoal. A gente desenvolve um pilar de liderança. Então, muitas vezes, donos sobrecarregados porque não estão conseguindo ser líderes dentro das suas empresas. A gente desenvolve um pilar de gestão mesmo. Gosto muito da frase do Peter Drucker, que ele fala que o que não é medido não pode ser gerenciado. Então, é muito importante colocar métricas para a gente conseguir gerenciar o negócio, comandar, de fato, o negócio. A gente vai para um pilar financeiro. Muito dono de empresa que não sabe o que é um DRE, não sabe o que é um RCF, o básico, muitas vezes, para ele entender e ter controle do que está acontecendo na empresa dele. E a gente cai ali, não sei quantos eu já falei, tô falando muito aqui direto, mas tem o pilar de tração. O que seria o pilar de tração? É o pilar de vendas associado ao marketing. Só que o que aconteceu? Seja mais específico, aprofunde mais. Venda... como é que você falou agora? Vendas e marketing. Tração seria esse pilar. Tração. Vendas e marketing. O que significa assim? Seja mais específico. Seria basicamente aquilo que dá uma alavanca ao negócio. A alavanca, basicamente, que se a gente olhar ali no contexto até nos contextos antigos, quando a alavanca surgiu, ela surgiu com o intuito de a gente ter uma estrutura que a gente não precise, que a gente faça menos força e tenha o maior resultado possível. Então, seria tração nesse sentido, no sentido de uma alavanca. Então, a gente utilizar... 20% de força e 80% de resultado? É, a lei do Pareto. Não necessariamente... Não necessariamente o que ele está dizendo. Mas eu lembrei. Essa é a ideia. Pouco esforço e muito resultado. Perfeito. Que é o conceito de torque da própria física, né? A gente acaba aumentando ali a distância, então a força que a gente precisa imprimir ali é menor para levantar um objeto de maior peso, por exemplo. Sim. Então, esse seria o contexto. A gente pode chamar do que a gente quisesse, uma catapulta, várias coisas foram inventadas aí pelo homem para facilitar esse processo. A força que eu imprimo aqui não necessariamente é a mesma do resultado que eu estou gerando. Eu acredito que o que é capaz de fazer isso muitas vezes dentro de uma empresa, escalonar ou escalar essa empresa, muitas vezes é esse time. Eu acredito muito num time comercial e de marketing muito bem alinhados como coração da empresa. Para mim, vendas é o coração da empresa. E até como a gente flertou uma conversa rápida ali antes do próprio podcast, às vezes é até difícil dissociar marketing e vendas. Porque durante muito tempo, ao decorrer da própria construção histórica do marketing, eles foram o marketing é jovem, né? Tem menos de 100 anos, né? Perfeito. O estudo realmente o marketing, tanto que hoje você tem faculdade de marketing, mas há 10 anos atrás você tinha que fazer administração ou economia, e aí você se especializava ali no último ano para marketing. Então, ou seja, a ciência marketing por trás disso é algo que, se a gente for falar efetivamente, a gente tem 50 anos que está estudando. O treinamento de vendedores, ele é marketing ou é treinamento de vendas? Venda. Mas ele está sendo educado, o vendedor está sendo educado para poder, enfim, receber alguma coisa que vem do marketing. Não seria do marketing? Não, porque a gente eu vou... É uma pergunta que eu estou jogando aqui, mas é uma implicação, assim. Porque toda empresa ela tem o seu fluxo de processo de entrada e saída. Então, por exemplo... Eu vendo, vou dar um exemplo dentro do comercial. Eu vendo e aí eu entrego esse processo, ou seja, esse cliente chegou, eu entrego para alguém. Se eu for pensar, vou dar o exemplo da cafeteria, né? Eu cheguei lá, recebi a pessoa na minha cafeteria e aí eu falei para ela, tudo bom? Eu quero vendi, paguei lá. Agora eu vou entregar esse pedido para alguém da cozinha fazer.
Sim. certo? Aí essa pessoa da cozinha, ela vai ter as tarefas dela lá, vai preparar e vai entregar para o garçom. E esse garçom vai entregar para o cliente. Então, marketing e venda são um processo que se retroalimentam. Por quê? Eu preciso vender e o marketing precisa atrair ou manter. E vice-versa. Exatamente. Então, eles ficam o tempo inteiro se retroalimentando. Mas existe dentro de um fluxo processos, que aí é o ponto que vocês estão entrando, onde termina o trabalho do marketing e agora a venda pega e toca. Aí, como se retroalimenta, a venda vai dizer, olha, marketing precisa ajustar aqui, o cliente não fez assim, não fez assado. Aí o marketing vai dizer também, é tipo cafeteria. Olha, o cliente pediu café sem leite. Você entregou café com leite. Não, o cliente pediu isso. Então, fica uma comunicação. Então, esse limite entre marketing e venda, ele é muito difícil de medir, porque eles são pares. São departamentos que trabalham em pares. Tal como o financeiro trabalha em par com a contabilidade. Pois é, mas o financeiro com a contabilidade tem como você já tipo colocar alguns limites, mais ou menos. O problema do marketing com vendas é que vendas, não bateu meta, vai embora. Tchau, não dá certo. Treinamento de vendas para colocar para o vendedor e tem que pegar essa sabedoria e colocar para aplicação daquilo que chega. Uhum. O marketing, Também. em termos assim, ele fica sentado, olha nos vendedores ser demitido, olha nos vendedores ser Sentiu uma demitido. dor, né? Esse marketing é ruim, viu? Esse marketing que te feriu, a gente pode trabalhar pois ele, é. mas esse não é o marketing referência. esse Porque é o marketing referência. não é demitido, o marketing não tem meta. Depende. Esse foi do coração. Depende, Esse foi do coração. Explica. O que acontece? Eu acho que a gente pega até por um parâmetro um pouco mais tradicional, Uhum. digamos assim. Sim. Durante muito tempo, era muito difícil a gente conseguir mensurar o resultado que o marketing conseguiria te entregar. E até hoje é difícil, dependendo do modelo de negócio, do modelo de marketing hoje que é imprimido dentro de uma empresa, é muito difícil tu conseguir mensurar. Como é que a gente consegue mensurar branding? Como é que a gente consegue mensurar, por exemplo, foi até um papo que a gente trocou um tempo desse, né? A gente consegue medir uma campanha offline. É muito difícil. Quando a gente fala um pouquinho, até puxando um pouquinho agora para o nosso lado, que hoje a gente é muito mais voltado para o marketing digital, a gente consegue ter mensurações muito mais exatas e muito mais precisas dos números. Eu consigo mapear o funil, que a gente chama, né, no marketing, eu consigo mapear o caminho daquele meu cliente no decorrer daquela minha campanha. Então, eu consigo entender o resultado. Então, poxa, de fato, eu vendo o resultado dentro de uma determinada empresa. Por quê? Eu não vou ficar só sentado ali elaborando uma campanha e nem muito menos, e não colocando também o marketing no off, não necessariamente ele faz isso também. O que acontece geralmente? A gente só não consegue, geralmente isso acaba sendo até uma falha de gestão, a gente não consegue medir o resultado daquilo, o que é esperado. Por que gera essa frustração? Falando um pouquinho de tráfego pago ali, que é o campo que a gente tem um departamento que cuida só disso aqui dentro da empresa, quando os números não estão batendo, Número de vendas. de vendas não estão batendo, a gente precisa analisar onde é que está o erro. Muitas vezes pode estar no tráfego pago, muitas vezes pode estar numa equipe de vendas, pode estar em algum processo ali interno dentro da empresa. Então, quando a gente fala sobre o marketing em si, a gente não está falando simplesmente sobre uma equipe que fica simplesmente ali de boa, fiz um banner ali bonitinho, eu estou de boa aqui, tranquilo, vendedor que se vire. Não é assim. O marketing tem um compromisso também. Marketing que não vende não é marketing. Ele não está conseguindo contribuir, de fato, para o faturamento dentro daquele negócio. Então, é interessante a gente conseguir lidar com o marketing como realmente um investimento e quanto é que está retornando. Provavelmente, essa dor que tu levantaste agora... Você está falando do ROI, né? Você está falando, tipo assim, ROI. eu coloquei R$1.000 com vocês de tráfego pago e o meu ROI tem que ser, entre aspas, 10 mil. Assim, sugerindo assim. Então, tem que ser 10 vezes mais. A expectativa do cliente. Se vocês me permitem, tem uma colocação que eu acredito, conhecendo até o Matheus, por exemplo, marketing, que eu gostaria de deixar até para pimentar a conversa. Essa ideia de que marketing que não vende não é marketing, eu colocaria uma ressalva. Só deixa isso no ar, porque eu acho que definir marketing como aquilo que não vende é marketing, eu discordo dessa afirmação. Concordo, até porque existem estratégias... De novo. Então, aquilo que não vende não é marketing? Não necessariamente. O que acontece? Foi isso que tu falaste? Eu discordo. Eu não sei. Não, Perdão, sim. repita. Não, tu falaste agora a frase. Então, assim, tu discorda de que
marketing que não vende não é Aqui marketing. tá falando que não é uma regra. Não, é porque a gente está associando agora, e eu entendi o teu ponto. Existem estratégias de marketing que muitas vezes é mais para fortalecimento de marca, e etc. Só que a gente conectando, no caso, marketing e vendas, a gente está falando de um marketing que precisa contribuir para um mecanismo de venda acontecer. Aí eu tenho uma pergunta para ti. Então, eu quero melhorar o meu brand, eu quero melhorar a minha marca, certo? Como é que eu meço isso aí? Não seria medir o equity da empresa? Não, tem várias coisas que podem medir isso. Diga aí, pronto. Várias coisas. Aí a gente, primeiro, eu sou muito chato, então eu gosto primeiro de definir o que é branding. Então, vamos partir de uma definição, novamente, do David Aker. David Aker vai dizer que branding é a gestão de imagem e experiência de uma marca para adicionar valor e construir um posicionamento único. Vamos lá, muita informação. Branding é a gestão de imagem. É um ponto. Gostaria de dividir pelo menos em 2 partes essa frase. E uma gestão de experiência, em 3, na verdade. 4. Para adicionar valor e construir um posicionamento único. Então, falar o português mais próximo, acho que do público-alvo aí, pequenas e médias empresas. Muita empresa acha que fazer marketing é o cara fazer postzinho bonitinho no Instagram. Ou gravar um vídeo. Né? Ou gravar um vídeo. Isso não é marketing. Isso não é... Não vou nem falar marketing. Eu vou falar, isso não é branding. De acordo com quem? Com David Aker, que é uma das maiores referências mundiais no assunto de branding. Então, perfeito. Isso faz parte, mas não é só isso. Davi, tu não tá respondendo a minha pergunta. Vamos lá. É uma jornada de experiência também. Essa jornada de experiência, ela tem métricas próprias para medi-la. Assim como a jornada de imagem tem métricas próprias. Se a gente está fazendo uma jornada de imagem própria do Instagram, e o nosso foco, vamos dizer, com aquela campanha é alcance, a gente tem métricas para medir se aquele branding foi efetivo no que diz respeito ao alcance. Isso tem a ver com experiência? Não, é a jornada de imagem. Tá. Na jornada de experiência, muitas vezes que a gente vai cair. Por exemplo, tem várias métricas que a gente pode estabelecer para isso. Mas uma das mais conhecidas, acho que do público, é o Net Promoter Score, que é o NPS. Por exemplo, o grau de satisfação dos nossos clientes. Show. Isso também faz parte da construção de branding de uma marca. Então, branding é a gestão de imagem e experiência de uma marca para adicionar valor e a gente sair desse jogo de competição por preço, que muita empresa só está aí porque não tem um marketing, não faz branding, efetivamente. E o branding, ele é tão amplo porque muitas vezes você pode até não ter uma boa gestão de imagem, mas você tem uma jornada e uma gestão de experiência. E a gestão de experiência a gente poderia conversar muito tempo aqui. De onde começa essa jornada, essa gestão de experiência? Mas vou começar... Colocar que ela começa a partir da venda, vou colocar aqui. Vamos supor que o cara não foi uma indicação que teve e começou a partir da venda. Apesar de que a própria indicação já é uma jornada de experiência. E uma bela de uma jornada. E uma bela jornada. É uma bela jornada. O percentual de conversão é muito maior. Mas vamos, para facilitar a nossa vida, considerar que começa ali da venda. Ali, muitas vezes, já está sendo estabelecida uma jornada de experiência que vai adicionar valor e muitas vezes já vai posicionar você como único. E esse é o objetivo, muitas vezes, para mim, de uma boa construção de branding. Construir um posicionamento único, adicionando valor. E isso está associado intrinsecamente à venda, porque senão você vai competir por preço. Agora, uma coisa importante, por que é difícil de medir? Porque as empresas, pequenas e médias empresas, elas não têm caixa para pesquisar e elas não têm estrutura de processo para pesquisar. Perfeito. Então, por exemplo, você vai fazer uma campanha, vou fazer um evento que faz parte de uma estratégia offline. Né? Eu digo assim, que o mundo não é on nem off, ele é híbrido. Porque, por mais que você esteja fazendo uma campanha digital, você ainda está interagindo com o mundo físico. Mas você vai fazer uma campanha de um evento, né? Que pode ser um evento, é considerado uma mídia offline. E nesse evento, eu posso estabelecer processos e uma meta. O que eu quero com esse evento? Por exemplo, recentemente a gente patrocinou um evento da área de telecom e eu saí de lá, eu quero sair daqui pelo menos com 3 contratos fechados. Pronto. Ou seja, varejo. Não, eu estabeleci uma meta. Eu botei de varejo. Eu quero sair... Não necessariamente de varejo, porque nós estávamos ali como marca. Era uma campanha de marca. Mas se você botou meta de conversão de contrato, é um varejo. Não necessariamente. A meta é o número que eu quero alcançar. Não, pois é, mas nós estamos de marketing que tem a questão de experiência, que você estava mergulhando agora nisso. Só que você falou, vou botar uma meta então de 3 contratos. É varejo. Não, a minha meta aquilo ali foi uma ação de marca, porque eu associei a marca, eu não fui para vender, certo? Só que dentro de uma ação de marca, eu poderia até, por exemplo, ao final do evento, eu poderia pesquisar todo mundo ali e ter dito que todo mundo deveria conhecer a minha marca. Só que a meta que eu escolhi foi, eu quero, ao final desse evento, pelo menos ter 3 conversas, nem 3 contratos, foi 3 conversas fechadas pelo ticket tal, já pagou o evento, certo? E
Isso foi uma meta, mas poderia ser, por exemplo, de impacto, de alcance. Então, eu vou fazer ao final do evento, eu vou espalhar a minha marca por todo lugar, e aí eu vou pegar o contato dessas pessoas e eu vou perguntar daqui a uma semana se elas sabem quem é a empresa tal, ou quem eram as empresas que estavam lá. Então, isso é uma metodologia de pesquisa. Mas você começou a falar, você estava, assim que eu te cortei, mas você começou a falar porque empresas não têm esse caixa. E justamente é isso, a empresa não tem esse caixa para esperar esse tempo todo. Não só isso, mas lembra que eu te dei um exemplo aqui? Se eu pego a lista de todo mundo e eu pego lá uma pessoa do marketing e falo para essa pessoa do marketing, que já trabalha lá, e falo assim, você vai entrar em contato com uma amostragem aqui de 50 pessoas no seu dia para fazer essa pesquisa. Quanto custa isso? O mínimo. Isso. Não, o mínimo. Se tu pega uma pessoa da tua empresa mesmo, tipo assim, que já vende lá, para ela entrar em contato com essa lista, vai ser o quê? 1 dia, 2 dias? Perfeito. Ou seja, para saber se essa pessoa se ela ouviu a minha marca lá. Porque qual era o meu objetivo daquele evento? Sim. Era alcance, marca. Sim. Então, ou seja, o que eu tô querendo dizer é o E seguinte. geralmente essa pessoa, ela não fica lá, assim, só com uma função, ela tem outras funções. Aí ela Pois tem é. que parar o que tá fazendo para fazer E isso. pensando em produtividade, querendo ou não, ó, pensando em uma escala maior, 50 pessoas é o mínimo, né? É o mínimo. Mas pensando em milhares, milhões de pessoas, é um custo absurdo. Pois é, Mas mas acho que às vezes, perdão, Ah, tá, me não. desculpe. Não pode falar. Mas às vezes eu acho que falta criatividade. Porque, Pois por é. exemplo, o João Esse é o ponto. Apolinário, ele fez uma coisa fenomenal, anos atrás. Ele colocava vários outdoor da Polishop Revista, no caso. em também. revista e ele colocava um celular pro número que ficava nas revistas, um celular pro número que ficava nos outdoor. Ele segmentava o canal, né? Certo que é um empresário com Sim. um recurso, muito recurso à disposição, mas é uma solução criativa. Pois é. E aí o ponto que eu tava falando é que existem 2 problemas. Um é, a empresa, micro e pequena empresa não tem recurso, então é o eu equipe. Sim. E aí esse cara, ele vai ser na lei da sobrevivência, que cara, eu preciso vender. E ele tá certo. Ele tá Sim. certo. Não é o momento dele de fazer isso, nesse momento. Mas existe também o outro que não começa a profissionalizar isso. Então, ou seja, todos os canais são importantes, mas se eu não souber para que eu estou investindo em marketing, eu vou colocar, por exemplo, a gente tem cliente no interior, né? No interior, o que funciona? A pessoa quer ir lá na loja, olhar na cara do cara e falar assim, eu vi um anúncio de vocês na internet e eu queria comprar. Então, o que funciona? Muro, por incrível que pareça. O cara pinta lá, no meio da praça, a logomarca do muro. Não é carroção, não? Também, mas funciona muito bem. Então, assim, cara, vamos pesquisar. Vamos pensar assim, quantas pessoas vieram aqui e tudo mais. Então, ou seja, a pequena empresa, ela vai ter soluções mais rudimentares. Mas ela precisa começar a pesquisar a coletar essas informações e saber qual é o objetivo. Eu pintei o meu muro, minha logomarca naquele muro, que acontece muito, esse cliente do interior. O que tu quer com isso? Tu quer que quantas pessoas venham para poder... Quanto é que custou o muro? Custou R$500? Então, quanto é que tu precisa vender? Então, falta um passinho atrás para que a pessoa, antes dela definir ações de marketing, ela possa saber exatamente o que você estava falando aqui no início. Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha estratégia com isso aqui? Eu vou fazer um post. Por exemplo, o Otávio falando, a pessoa fica sentada lá, né? O cara que faz o design, ele é parte do processo para o objetivo. Por exemplo, se a gente tem clientes de varejo, se eles não tiverem o fly digital deles, eles não conseguem divulgar. Porque eles fazem campanha de grupo, eles vão em evento e tudo mais. Então, o design é parte de um processo que tem o objetivo de que aquele vendedor consiga divulgar. Só que muitas vezes isso aí é tudo feito de forma aleatória. Né? Não, faz isso, faz aquilo, coloca a marca não sei o quê, quero mandar um brinde. Então, o que tu quer com esse brinde? E eu entendo muito, assim, que para micro e pequena empresa, até porque eu já passei por essa fase, tu tem que jogar para cima e escolher o que tu vais fazer. Então, o caminho, por exemplo, do digital, ele é um caminho muito mais eficaz nesse primeiro momento que essa empresa está começando a crescer, está começando a engrenar, porque ela não tem muita chance de errar. Né? Ela não tem muito tempo para experimentar, para tentar, para tirar alguém, colocar alguém ali e tudo mais, entendeu? Então é isso que eu vejo dentro dessa questão da dificuldade de medir. Porém, também tem outro problema. O digital, que é uma coisa que vocês sabem manusear muito bem, o digital é uma coisa que está mais perto do alcance, porém, se faz de forma errada, não se tem resultado. Aí perde dinheiro do mesmo jeito. Né? Sim. Temos exemplos aí, e é a dor que vocês resolvem, né? Que é a gestão de pessoas, que é que vocês agora têm essa esteira de trabalho. E até respondendo a pergunta, né, que eu não finalizei. Então, hoje a gente trabalha com a parte de tráfego pago e a gente trabalha com a parte de estruturação mesmo empresarial. Estruturando esses pilares da empresa, domínio pessoal, liderança, a parte comercial, a parte de marketing. Só que a gente viu que para fazer uma construção efetiva de marketing, que é muito amplo, a gente tem que estabelecer uma série de pré-requisitos antes.
Porque eu acho que também a gente vai compartilhar dessa dor. Existe muita dificuldade. Por isso que eu amo tanto essa definição do David Icke, que fala que marketing é o rosto de uma estratégia de negócios. Porque Gostei. é muito difícil você fazer marketing em algo que não tem... Como é que você vai colocar um rosto em algo que não tem estrutura, não tem esqueleto para receber Não esse sabe rosto? por quê, nem para quê, né? O que acontece geralmente, eu acho que Tamiris, até por ter esse convívio também com pequenas e médias empresas, às vezes o pequeno empreendedor ele fala o seguinte, ele vai contratar uma agência de marketing, ele vai falar o seguinte para ti: mês que vem eu quero aumentar o meu faturamento em 50 mil. Não, mês que vem eu quero aumentar 10% do meu faturamento. Mas de onde foi, né? E às vezes quando o marketing ele tá desorientado, ele fala, tá bom, eu vou fazer também. Aí o que tu vai fazer? Vou dar um jeito. Vamos pra cima. Fazer mágica. Então, o que acontece geralmente? Por não existir uma estratégia de negócio antes do marketing, fica muito difícil a comunicação, até fugindo um pouquinho daquela pauta de marketing e venda. Estou falando realmente de marketing, venda, tudo alinhado com a gestão, alinhado com a estratégia, alinhado com o planejamento de curto, médio e longo prazo dentro de uma empresa. Então, as ações de marketing, quando a gente está fazendo, geralmente é só um tapa-buraco. Por quê? Se aquela empresa não tem um planejamento de curto, médio e longo prazo, o que vai acontecer? Vai ser estratégias atrás de estratégias. São ajustes sem fundamento algum para alcançar sabe-se lá o quê. Então, é coisa de louco. Realmente, às vezes a gente está conversando assim com... E, infelizmente, é a realidade que a gente vive hoje, não só na nossa região, mas como no Brasil todo. A falta de conhecimento, no caso, em relação ao empreendedorismo, muita gente começa, de fato, como o Davi pontuou, a empreender por necessidade. Então, as habilidades que fizeram aquele empresário chegar em um determinado nível não vão ser as mesmas habilidades que vão fazer ele chegar no próximo. Então, a gente querer dar murro e ponta de faca é muito difícil. Às vezes a gente teve que fazer movimentos, muitas vezes bruscos, que funcionaram, e graças a Deus funcionaram, não vão fazer aqueles mesmos movimentos, aquelas mesmas sagacidades, aquelas mesmas loucuras, não vão fazer o cara ter uma jogada diferente para alcançar 200, 300 mil, 1 milhão de faturamento no mês. É diferente. O jogo é diferente. O salto é muito grande, então, né? O marketing em si, ele acaba sendo apenas um pilar dentro do negócio. Então, a gente resumir muitas vezes, apesar do... como o Davi pontuou, né? E um empresário que a gente conversou também pontuou isso, e eu achei muito legal. O coração do negócio é a venda. Negócio nenhum vai sobreviver sem venda. A gente sabe disso. Tem negócio de dependente, se tu fizer até às vezes uma compra errada para fazer, mas também até para provocar o Otávio, mas negócio nenhum vive só de venda. Não vive só de venda. Gente, mas realmente eu confronto realmente esse papo não é para todo mundo. Se você está aqui com assim... coração forte, né? Sabe por quê? Porque se você está aqui com a gente e não está preparado para esse papo, cara, contrata aqui a agência Mandril. A agência Mandril. Eu tô aqui há 10 anos aqui na casa, não sei o nome dele. Só conhece o Davi, conhece o Matheus e o Thiago. A gente falava o Estúdio Vancer, né? Verdade, que mudou, que era a marca do estúdio. Esse é o problema do ruptura de marketing. Mais um problema. Gente, aqui tá tudo muito bacana, tudo muito feliz. Sabe por quê? Porque a gente pode sorrir à vontade, que a gente tem a New Prime conosco aqui e a nossa garota propaganda, que é a pessoa experimento social aqui da New Prime. Verdade. Falando aí, tu tava falando sobre marketing, falando sobre brand, olha aí. Mas eu sou o produto vivo aqui, né, da marca da New Prime. Experimente seu produto. A New Prime é nosso parceiro, nosso patrocinador dessa temporada. Está comigo aí no projeto de Refazer o Meu Sorriso. A New Prime, ela trabalha com um grande propósito, a gente já falou muito nesse canal de propósito, que é dar autoestima e dar segurança para que as pessoas possam exercer aquilo que elas querem. Então, a New Prime já atende podcasters como a gente, mas atendem profissionais de venda, empresários, jogador de futebol, tudo com o objetivo de que, se você estiver seguro ao falar e ao sorrir, você vai exercer melhor a sua profissão e vai ficar tranquilo, vai ficar feliz. Então, é um propósito muito bonito, para além da estética. Estou lá desde agosto fazendo o meu projeto de Refazer Meu Sorriso. Refazer mesmo, porque começou do zero praticamente.
Exatamente. Só não tirou os dentes e botou outro. Mas eu nunca vi a Tamires sorrir tanto. Não foi nem a New Prime tanto assim que deixou ela sorrir. Hoje ela tem capacidade de sorrir e ficar tranquila. Mas é esse assunto aqui de marketing já tá deixando ela... Tô na minha área. Mas, New Prime, muito obrigada. E se você quer fazer uma avaliação, escaneia o QR Code agora, menciona a dupla, você vai ter lá um atendimento VIP, um atendimento muito bom. O Dr. Fernando esteve com a gente aqui no episódio 6 da primeira temporada e ele contou tudo, como é que ele faz o procedimento. Se você tiver dúvida se é ou não, assiste o episódio que eu tenho certeza que você vai sair correndo para ir na New Prime. Show de bola. E assim, a gente sabe muito bem como é importante investir no seu time, investir no conhecimento. Então esse podcast aqui é mentorado pelo Joel J, o maior podcast de negócios que existe. Então a gente está trazendo para cá a mentoria. E esse ano de 2025, Tamires, o Joel J convidou a gente para estar lá no estúdio dele, lá em São Paulo, lá em Alphaville. Tá aqui na minha rede social, Otávio Oliveira, eu não sei nem minha rede social, Otávio Oliveira, 84. Otávio Oliveira, 84. E também tá na dupla, a dupla podcast também. Podcast, exatamente. Está colocado lá, o Joel já tá chamando a gente. Eu tô até nervoso, porque assim, rapaz, foi um convite maravilhoso. A gente vai fazer um podcast ao vivo, lá com o Joel, com a turma dele, lá no escritório. Do Pará para SP, essa ponte aérea. Alphaville. Porque o pessoal lá de São Paulo não fala São Paulo. Alphaville é diferente o negócio. Tipo o usuário do iPhone, é meu iPhone. É tipo o Vaticano, né? O Vaticano. É separado. O imposto é diferente lá. E assim, como a gente está falando no mundo do marketing, vamos falar da Leme 360. É agora teu lugar de fala também. Não, eu queria falar sobre a Leme 360, que a gente tem um trabalho muito complementar com consultorias. Eu estava falando isso, inclusive, com outro convidado que a gente gravou outro dia, que para a gente fazer o nosso trabalho, a gente precisa que a empresa esteja empenhada e a gente vai para todo mundo junto. E a gente tá lançando um programa agora, em janeiro, se você tá vendo, não sei quando que você vai estar vendo esse episódio, mas em janeiro, que chama Acelera 360. Que é justamente enxergar essas oportunidades que a gente sabe que tem, esses ajustes, fazer uma auditoria dentro do marketing e estabelecer processos em 3 meses para que você aumente seus resultados. Então, é um projeto, inclusive, que a gente pode trabalhar em parceria aí com a Mandrio, porque eu acho que não somos concorrentes, somos parceiros. É imenso. E realmente a gente montando um grupo de trabalho, a gente consegue encontrar resultados muito mais rápidos. Então, eu apresento para você o Acelera 360, para você também que quer, esse início do ano, recomeçar, pensar, poxa, o que é que eu fiz de errado? Você que acabou o ano, você fez aquele balanço e entendeu o que você precisa melhorar. Sempre há como melhorar e a gente vai te ajudar, sem que você gaste R$1 a mais de marketing. Não gasta R$1 a mais de marketing? Não. E consegue aumentar as vendas? Então esse negócio traz ROI, então. Exatamente, traz ROI. Oportunidades em 3 meses, você vai sair com o seu marketing estruturado. A gente vai treinar a sua equipe, e aí é um ponto importante que eu já trago aqui, fecha a minha publi, já trago aqui para eles, que uma coisa importante, acho que também para acabar esse cabo de guerra entre marketing e vendas, é justamente cada um entender o porquê. Perfeito. Porque muitas vezes o marketing, aí eu vou fazer uma crítica ao marketing. O marketing encontra o seu porquê. O marketing, ele faz as campanhas, cria as estratégias e tudo mais. E aí, beleza. Só que quem vai vender não sabe o que tem que fazer. Não foi treinado, não foi conversado, não foi alinhado. Qual é o objetivo? O que o marketing espera do vendedor? Então, ele fica ali no mundo dele, né? No mundo dele, entre as palavras, entre CAC, não sei o quê, e ROI, não sei o quê, com um monte de sopa de letrinhas. E o vendedor, ele só quer entender, o que é que eu tenho que fazer? Me diz o que eu tenho que fazer. E não há essa integração. Então, uma coisa que a gente gosta muito de fazer dentro da Leme é, cara, essa estratégia aqui, vamos tentar validar isso com a equipe de vendas para entender se faz sentido isso na rua, porque é o cara que vai executar isso. A gente tá aqui do lado de fora, né? A gente tá aqui do lado de fora. Eu acertei agora, né? Não, é porque, sabe o que acontece? O marketing, ele inventa tanta coisa, que aí o cara de vendas, ele fala, meu amigo... Não vai dar certo só isso. Não deixa eu ser demitido, me diz. Mas é por isso. É porque muitas vezes a gente tá o quê? A gente tá apoiado em dados, mas a gente tá dentro do escritório, né? E a gente não tem a visão da rua, que é aquela visão de tu falar assim, tá, beleza, isso funciona, mas até a página 2. E aí o vendedor acaba sendo essa fonte de muitas informações boas, de falar que funciona, que não funciona. Olha, isso aí, beleza. Por exemplo, no caso dos nossos clientes que são do interior, que tem uma dinâmica de interior. Então, segunda-feira, vamos fazer uma só na segunda-feira. Não, segunda-feira não funciona, o comércio tá fechado. A pessoa não tá afim. Então, mas quando dá 5 horas da tarde, tá todo mundo tomando aquele cafezinho. Então, o vendedor tá no campo, ele tá na rua, ou ele tá no telefone, no WhatsApp, e ele tem essa experiência da prática.
Sim. E aí o marketing às vezes ignora, porque tu não sabe, tu tem que executar. Então é uma crítica aqui a Inclusive, vou cortar aqui, agora eu vou assumir um pouco o time do Otávio pra ele Sim. não ficar sentir sozinho. Mas o que acontece? Eu acho que é um grande problema o marketing não entender de vendas. Sim, com certeza. É um grande problema. Que aí vem um ponto, muitas vezes essa linha tênue que existe... Ou ele não conheceu o produto, é isso? Não entender de venda, porque venda pra mim não é só produto, venda é técnica. Exemplo. Por exemplo, se a gente falar... Como você tem ainda agora, pegar esse. Uhum. Eu acredito que isso é com base em dados. Quem não conhece, conheça. Pesquise um livro chamado Spin Selling. Estou fazendo gratuitamente publicidade. Peço desculpas até. Não, tá bom. Mas é um livro muito bom. Vai que o autor comenta aí. É verdade, é verdade. É um livro muito bom. Que é até certo tempo, não sei se ainda é, mas era a maior pesquisa de vendas feitas mundialmente. Uhum. Foi uma pesquisa desenvolvida no decorrer de 12 anos, foi investido aproximadamente 30 milhões de dólares para acompanhar os vendedores que têm a maior efetividade do mundo. E a partir daí eles começaram a desmistificar muitas coisas e a pensar o que era um processo de vendas de fato efetivo. Então, muitos vendedores, só que claro, eles fazem logo no início do livro uma distinção muito clara entre o que é uma venda simples e o que é uma venda complexa. Eu não vou me deter aqui ao fato, mas basicamente, em termos de exemplo, vender uma caneta. Isso seria uma venda simples. Por que seria uma venda simples? Não somente pelo ticket. Geralmente as pessoas querem interpretar pelo ticket, mas, por exemplo, a Tamires comprou uma caneta. Ela não vai precisar conversar com o marido dela, isso não vai ter grandes implicações se a caneta não funcionar. Mas se ela comprou um carro, e esse carro ela foi enganada, não funcionou, pode ter certeza que vai dar um quebra-pau, porque essa venda ela tem uma série de implicações psicológicas até para aquela pessoa. E falando tempo de duração. Falando do mesmo ticket, vamos lá, para a pessoa não ficar, tá falando de caneta. Não, vamos eu entendi e é bacana, porque assim, ela comprou, no caso, o marido dela, o Ayrton, comprou um Rolex de 200 e poucos, de 500 mil, beleza. E comprou um apartamento de 500 mil. Então, um Rolex que ele comprou para ele não vai ter muito impacto, claro. Se ele não usou a carteira dela. Né? Mas se ele comprou um apartamento, tem um impacto, porque tem toda uma questão de família. E aí, para complementar. Eu acho muito difícil comparar por ticket, por isso que eu vou continuar a explicação, mas eu não estou querendo te enrolar. Tu vai já entender o porquê. Vamos lá. Continuando no exemplo da caneta, mas vai entender por que não vai fazer sentido eu falar o Rolex e a casa. O que caracteriza uma venda simples não é só o ticket, que era justamente o que eu ia falar. Muitas vezes, o tempo de duração daquela venda, ele tende a ser menor, até por tempo de decisão. Então, por exemplo, você vai comprar uma casa, via de regra você vai pensar muito mais para comprar essa casa, porque ela vai envolver, por exemplo, mais de um decisor, que é outro critério. Falar com o banco. Isso. Não, e vai envolver mais de um decisor. Uma das coisas que muitas vezes tende a caracterizar uma venda como complexa é também envolver mais de um decisor. Uhum. Então, por exemplo, até a venda do Rolex pode ser simples para o Ayrton. Vamos supor que ele é multibilionário. Fica difícil eu caracterizar só por ticket, nesse caso. Certo. Tanto a venda da casa de 500 mil como do Rolex seria a mesma coisa. 500, mas 500 não é seria pouco, né, para ele. Mas não é o único critério. Logo no início do livro ele aborda vários critérios. Um deles é esse tempo de duração da venda. Ele nem chega a falar de ticket, por exemplo. Ele ilustra de outras formas. Uhum. Mas enfim, não quero me deter nisso. Até me perdi no que eu estava respondendo no início. Estava falando sobre o lado dele. Sobre o marketing precisa entender de venda. Ah, tá. O marketing precisa... eu confesso que eu não me perdi um pouco, mas tá. O marketing precisa entender de vendas, que existe uma diferença entre uma venda simples e uma venda complexa. O livro já começa abordando isso. Uhum. Foi quando ele falou sobre técnicas, agora que eu lembrei. Conhecer o produto. Isso. Aí eu falei que não. Tá. Porque eu acredito que não é só sobre conhecer o produto, sobre conhecer técnicas de venda. Um vendedor bom, para mim, principalmente uma venda complexa, ele já entende que, vamos supor, ele tem experiência em vender paçoca na praça e que ele vai vender agora imóvel, ele é corretor de imóveis. Ele tem que entender uma coisa crucial, que as técnicas que ele utilizava com base no spin selling para vender paçoca não são as mesmas técnicas que ele tem que entender para vender um imóvel. Isso já é pré-requisito. É o que o spin selling posiciona logo no início. Que seriam essas técnicas que ele não deveria usar? São as técnicas, muitas vezes, que hoje ficaram muito vulgarizadas e conhecidas como gatilhos mentais. Sim. Novamente, o que eu estou falando, né, com base em vozes da minha cabeça, pesquise lá, olhe lá, spin selling, tá tudo lá dentro. Então, muitas vezes, aquela técnica do ou você vai fechar agora ou você vai perder essa venda. Comprovadamente, por intermédio de dados dentro do spin selling, isso tende a ter menos efetividade do que você fazer o processo que o spin selling propõe através dessa investigação. Enfim, então, essas técnicas tradicionais,
Últimas unidades. Últimas unidades. Escassez, tá falando. Pode ser até a escassez, mas depende de como você vai abordar. A escassez já fica para mim um pouco mais genérico. Então, eu gosto do ou. Bora ficar no ou, que é o que eu lembro agora mais rapidinho aqui. Então, ou você vai fechar hoje, ou você não vai conseguir mais fechar. Um exemplo. Isso, pro spin selling, dá muito certo dentro de uma venda simples. Mas dentro de uma venda complexa, pode dar certo, só que percentualmente, através do estudo probabilístico que eles fizeram, tende a dar menos certo. Então, um exemplo só, porque eu não lembro com especificidade os dados, mas um exemplo, se a cada 10 estilos de venda que você faz, você consegue converter 6, no outro você converte 2, um exemplo. São discrepantes, muitas vezes. O cara que tenta... eu sou muito bom, vendedor de paçoca. O que você está vendendo? Imóvel. Aí tá aplicando as mesmas técnicas que eu utilizava para vender paçoca, vai ter menos efetividade de acordo com o spin selling. Mas o que seria essa parte técnica, por exemplo, numa venda complexa? No spin selling, ele divide uma venda, que eu até citei ainda agora, em 4 etapas. Uma venda complexa. Abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. O que seria essa obtenção de compromisso? Seria o fechamento. Para muito vendedor, muitas vezes acostumado com a venda simples, de acordo com o spin selling, ele diria que a parte mais importante da venda seria o fechamento. E o spin selling se propôs a pesquisar isso. Será que a parte mais importante é o fechamento? E eles respondem que não. Já adiantando, não quero fazer essa provocação. Sim. Mas geralmente a gente pergunta, qual é a parte mais importante da venda? A parte mais importante da venda é a investigação. Para o spin selling. Exemplo. E o que seria essa investigação? Spin, por que spin de spin selling? S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade de resolução. O que seria esse S de situação? Primeiro, o cliente chegou até você, um exemplo, você vai entender o contexto que ele chega até você. No P de problema, você vai entender o problema que ele está vivenciando, mas por quê? Porque sem necessidade não há venda. Eu vou flertar aqui em brincar com o termo necessidade / problema. Uhum. E necessidade ele quebra em 2 tipos. Se eu estiver falando muito, vocês me interrompam. Tem necessidade implícita e necessidade explícita. O que seria uma necessidade implícita? Seria o problema. A pessoa chegou e revelou o problema para você. Depois eu vou trazer um exemplo para ficar tudo mais claro. E o que seria uma necessidade explícita? A pessoa revelou uma vontade. E não necessariamente sempre resolver a vontade Depende do produto. Solucionar. Perfeito. Tá. Então, por isso que é uma metodologia que você adequa. Uhum. Então, tem necessidade implícita e necessidade explícita. Os produtos de venda simples, geralmente a vontade já está muito atrelada à resolução do problema. É muito difícil até dissociar. Em outros, não, que eu vou citar um exemplo já. Então, tem situação, como essa pessoa chegou, aí problema, P de problema, necessidade implícita, necessidade explícita. E a N é o quê? Aí, N, necessidade de resolução. Então, muitas vezes, durante a venda, uma venda complexa, essa pessoa, muitas vezes, ela vai para casa, vamos supor que é um imóvel. Vou começar no exemplo do imóvel, que fica mais claro a gente ter como uma venda complexa. Foi o marido e a esposa olharem um imóvel. Chegou lá, o bom vendedor, ele tem que guiar essa pessoa, já conhecendo os problemas e das vontades, para ela chegar, na verdade, E, S, P, I. Eu pulei, não é o N. Eu vou falar do I, porque senão vai ficar sem lógica. Então, S de situação, P de problema, que tem necessidade implícita e necessidade explícita, a gente vem para o I. O que seria o I? Implicação. Então, um bom vendedor... Peraí, o spin é S de situação... O implícito e o explícito tá onde? Problema. Necessidade. Tá no P. Necessidade Tá implícita e necessidade explícita, tá? Tá. Então, dentro do P, abre 2, necessidade implícita e necessidade explícita. Tá. Aí, abaixo vem o I. O I é de implicação. Uma vez a gente já conhecendo o problema dessa pessoa, a gente vai implicar. A gente vai agravar esse problema. Vou trazer um exemplo para tá tudo dentro desse problema depois. Então, o I seria aquele momento que a gente conhece o problema e a gente agrava. E o N seria a necessidade de resolução. Eu tenho que fazer a própria pessoa chegar às conclusões e eu não vou manipular ela, mas venda, no fundo, acaba sendo um guiar. Né? Eu gosto mais da expressão guiar. Então, por exemplo, o N de necessidade de resolução, você faz a pessoa chegar às conclusões que ela precisa daquele produto. Vou trazer isso para um exemplo para ficar muito mais claro e ficar menos técnico. Essa de situação. A pessoa chegou, compra de um imóvel. Eu identifico de onde ela está vindo, se muitas vezes ela já comprou um imóvel, se ela já tem um imóvel, se ela já mora em alguma região. Muitas vezes isso, dados até de imobiliária, né? Se a pessoa já mora numa determinada localidade, é muito mais provável de você vender para ela dentro daquela localidade que ela já está habituada. Então é interessante eu entender isso. Muitas vezes qual bairro ela já mora, enfim, se ela mora em prédio, se ela mora em casa. O que ela já está habituada é muito mais fácil de a gente conseguir realizar a venda. E aí depois, durante esse processo de investigação, que pode ter uma preparação prévia, mas não vou entrar tanto nesse mérito agora, eu vou identificar qual o problema e a vontade dessa pessoa. Vamos supor, o problema é, estou procurando um imóvel porque a gente era solteiro, a gente casou e agora a gente vai ter um bebê.
Opa, o problema dessa pessoa, ela tá apontando para mim. Espaço. Uhum. Ela quer ter um outro quarto. Ela só tinha um Espaço, quarto. segurança e... Isso, perfeito. Agora, perfeito. Então, ela precisa de 2 quartos. Mas bora ficar aí para ficar mais fácil o meu exemplo. Um vendedor, muitas vezes, que não tem um processo bem estabelecido na cabeça dele, ele vai achar, eu tenho esse imóvel. Mas, em tese, de acordo com o Spincelli, ele tinha que investigar um pouco mais, porque a maior probabilidade de conversão não está nesse momento que ele descobriu o problema, mas no momento que ele descobriu a vontade. Se ele investigasse um pouco mais, bora pensar 2 corretores de imóveis. Um descobriu o problema e ficou por aí e seguiu no processo de venda. O outro, tá perfeito, mas hoje com que vocês trabalham? Aí vamos supor que seja a Tamires aqui. Não, a gente tem o costume de trabalhar muito de casa, não sei o quê. Então, hoje vocês gostariam de ter um escritório dentro do apartamento de vocês? É verdade, um escritório. Meu marido trabalha de home office. Descobriu uma vontade. E a vontade, em termos probabilísticos, ela tende a ter, claro, a gente tem que resolver o problema, mas também a gente tem que solucionar uma vontade. Ela, probabilisticamente, ela tende, não sei nem se essa palavra existe, mas ela tende a ter uma maior conversão. Esse vendedor descobriu tanto a necessidade implícita quanto a necessidade explícita. Beleza, Tá. descobrimos os problemas, agora a gente vai para a implicação. Tá. Então, hoje, tô criando um exemplo aqui na hora, então me perdoe, né? Muitas vezes ele tá Nós muito estamos criando uma hipotético. persona, sim. Sim. Isso. Então, tá ali no processo de venda e tudo mais. Então hoje, você concorda comigo que muitas vezes o fato de seu marido ficar até tarde é porque muitas vezes o escritório de vocês fica longe. E se o escritório ficar dentro, vai ser perfeito para vocês. Eu, muitas vezes, impliquei. Eu só precisava gravar aquele problema, muitas vezes, que ela tinha na cabeça dela de maneira mais técnica. Tá. Então, eu descobri o problema, muitas vezes... Eu acabei trabalhando necessidade explícita nesse caso, mas eu posso falar que vai tirar a liberdade do casal. Muitas vezes, se eles não tiverem um quarto a mais, se eu não quiser explorar necessariamente à vontade, mas quiser explorar o fato problema. de ter uma babá. Perfeito. De que durma, né? Isso, Tá. e a gente começa a brincar. Tá. Isso, a gente matou o I. Agora a gente vai necessidade de resolução. Que às vezes o vendedor, um grande erro pra mim. Ele fala. E o que ficou na cabeça da pessoa? Então, no fundo, a gente vai fazer perguntas, a gente vai tentar investigar para a pessoa chegar às próprias conclusões. Perfeito, Tamires. Diante de tudo isso que eu te apresentei aqui, agora me diz, esse imóvel, diante do que eu te apresentei, ele sana, estou criando um exemplo hipotético, sana tuas necessidades, eu vou fazer a Tamires chegar às próprias conclusões dela, porque quando ela chegar para conversar, ela não vai comprar naquele imóvel, ela não vai tirar 500 mil na hora para comprar. Muito difícil isso acontecer numa venda complexa, demanda tempo. Eu consigo extrair dela o que ela chegou de conclusões, de fato, daquele imóvel, de toda a minha apresentação, de tudo que foi falado, para ela me defender, ou para o Ayrton, no caso, me defender, quando eles forem, de fato, entrar dentro do processo decisório. E assim a gente encerra a parte de investigação. Só que a venda não acaba aí. Aí tem a parte abertura, investigação, só que essa parte mais importante, de acordo com o Spincelli, necessidade de... Perdão, eu estou confundindo. Seria abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. Então, fiz toda essa investigação, municiei eles para serem meus vendedores, digamos assim, eles entrarem ali, de fato, em embate, e a gente vai para a demonstração de capacidade. Que aí é loucura, a gente vai falar de vantagem, a gente vai falar de benefício, e, enfim, vou me alongar muito, não quero falar autoridade, demais. enfim. Vai ser loucura. E aí a gente vai para a parte de obtenção de compromisso, de fechamento. Hoje eu acredito, de acordo com o Spincelli também, dentro de uma venda complexa, que existem 4 resultados possíveis, por exemplo. Até pulei a parte. Mas, basicamente, demonstração de capacidade, a gente vai utilizar de técnicas e artifícios para a gente demonstrar que aquele imóvel, por exemplo, nesse exemplo hipotético, é o ideal para a Tamires. A gente vai utilizar de técnicas para isso. Parte de obtenção de compromisso, tem 4 soluções, um vendedor. Na verdade, tem 2 que podem ser dissecadas em 4. Ou um vendedor vai vender ou ele não vai vender. Ou ele vai vender ou ele não vai vender. E uma venda complexa, ela não necessariamente, ou você vai, melhor assim, ou você vai ter sucesso ou você vai fracassar numa venda. O fracasso... O que seria o fracasso? Não, a régua que você está colocando no fracasso, você tá fechando dentro da meta do mês. Não, é isso que eu vou explicar. Porque tem a recorrência, e tem a questão também de que eu não fechei com o cliente agora, mas eu fechei com ele daqui a um ano. Perfeito, por isso que eu vou explicar. Então, dentro da parte de obtenção de compromisso, você pode ter um sucesso ou um fracasso. O que seria um sucesso e o que seria um fracasso? O fracasso seria, ou quando você, de acordo com o Spincelli, ou quando você tem uma continuação, ou quando você tem uma recusa. Recusa, não quero esse imóvel, não me interessa. Continuação, que muito vendedor se acha o máximo. Bate na costa dele, dá um tapinha na costa dele e fala, Eras, que apresentação fenomenal. Mas me dá um tempinho que eu vou conversar ali com meu esposo e volto. Isso é uma continuação. Possivelmente, de acordo com o Spincelli, a probabilidade de você obter um fracasso aí é muito grande. E o que seria um sucesso? Um avanço ou um pedido. Um pedido. Pode rodar o contrato que vamos fechar. Avanço.
vamos fazer o seguinte, vamos supor que a Tamires fala isso, que até aí entra na questão do livro lá, própria objeções, mas tem que tomar muito cuidado para não tratar uma venda simples como uma venda complexa a todo momento. Então chegou lá, ela vou falar com o Ayrton. Aí surge até algumas coisas que ficaram vulgares na internet, mas quando tá solto, esse que é o meu problema, eu confesso. Que eu olho assim e falo, cara, isso aí tá tão solto que perdeu o valor. Mas que é uma objeção possível, é uma quebra de objeção possível. Eu vou conversar, vamos fazer o seguinte, foi tanta informação, se eu identifiquei lá no N de necessidade de resolução, se eu identifiquei que ela não conseguiu absorver muito bem o que eu quis, mas ela tá interessada ainda, vamos marcar uma conversa, uma visita aqui com a Ayrton, também, para ele conhecer. Então, eu tentei já conseguir obter um avanço com relação a essa pessoa. Ou um avanço seria o quê? No caso de imóvel, que é o exemplo que a gente está em questão. A pessoa está com uma restrição no Serasa, ela vai comprar o imóvel financiado, mas essa restrição é pequena. Então, a gente obtém um compromisso, por isso que é a obtenção de compromisso, não fechamento. A gente obtém um compromisso de até o dia 10, até o dia 5, essa pessoa conseguir resolver essa questão. Ou eu obtenho um compromisso com ela que eu vou te ajudar a resolver essa questão até tal dia com relação ao teu Serasa. Então, enfim, é muita informação. Cuspi muita informação, peço perdão se Nada. Não, o que você falou aí exatamente é o seguinte, para evitar aquela, olha, eu volto depois, eu só tô olhando, eu volto depois e o vendedor perdeu o tempo dele, não teve a venda, ele acabou entrando no rodízio, foi lá pro final da fila. Tô falando de abordagem de shopping. Perfeito. Então a pessoa chegou lá, tá só olhando e tal. Qual é o problema aí? O ser humano, ele tem problema de tomar decisão sozinho. Ainda mais se for uma complexa. Quando a gente fala complexa, ou grande. A maioria é valores altos. Que vai depender um pouquinho. Rapaz, será que eu coloco? Poxa, é esse valor aqui, então não vou comprar. Então, você falou de uma coisa crucial. Primeira, escutar. O vendedor que não escuta, não fecha venda nenhuma. Ele tira pedido. Chegou o cara, ele fecha pedido. Agora, o vendedor que é tagarela, não fecha pedido, não consegue vender, etc. O melhor que tem é o acordo que você faz com o teu cliente. Escutei, entendi, vi a tua necessidade, vi o que você quer, teu desejo, vi de onde você é, vi o que te trouxe para cá na loja, entendi. Agora, vamos lá. Davi, para ficar interessante, para não perder meu tempo nem o seu, e bora ter aqui um acordo interessante aqui entre você, eu quero deixar você muito bem à vontade. Davi, o que eu vou te apresentar agora, se não fizer sentido para você o conteúdo, o produto, a qualidade e também o preço não tiver acessível, você pode ficar tranquilo para me dizer não, tudo bem? Aí, tudo bem, pode ser, ok. Mas se o conteúdo, a qualidade do produto ou do serviço que eu te apresentar fizer sentido e couber no teu bolso, a gente pode fechar negócio sem apresentar produto. A gente fala, tudo bem, ok. Ou seja, o que você trouxe ali para o cliente? Você trouxe um poder decisório. Você não deixou aquilo solto, né? E aí você já avança, né? Quando você escuta a pessoa, você está sabendo, ele está com problema de pagamento, o produto que eu tenho custa 10 mil, ele tem ali 2 mil para dar de entrada, então já sei o que eu vou fazer. Ou então ele vai falar, cara, é o seguinte, porque minha esposa que toma conta do financeiro, então tá bom, então a esposa, então o que eu vou fazer? Eu não vou avançar não, eu vou dizer, pra gente avançar isso aqui, pode falar com a tua esposa? Ela tá aqui, liga para ela chamar de vídeo, eu quero falar com ela, quero mostrar alguma coisa, então traz ela para cá. Então você tenta cortar essas objeções. É muito interessante isso, eu adorei, eu estava aqui assistindo, aqui de fato, que você que tá em casa aí, ou tá ouvindo, no trabalho, né? Ouvindo no Spotify, é uma aula, de fato, assim, que eu assisti, que eu vi aqui, aí tipo assim, quem tá ouvindo assim, mas fala mais simples, não tem como falar mais simples. Porque é processo, né? Processo. É um negócio, assim, maravilhoso, e isso significa você ter uma maior conversão de vendas. E isso não significa você ter um produto bom, não significa se você tem uma loja que tem um ar-condicionado, que tem um ambiente legal. Isso não é nada disso, cara. Nada disso. Você consegue tirar, sim, leite de pedra. Independente se você tem muito caixa ou pouco caixa. Perfeito. E você estava falando ali sobre a questão da fotografia desse cliente, né? Da vida dele, por exemplo. Ele é um cara que tem um filho e tudo mais. Aí que o marketing vai ajudar. Vai ajudar a equipe de vendas beleza, voltando para o princípio dos 4 P's, né, do marketing. Sim. Quem é essa pessoa que compra essa venda complexa? Em que momento? Aí a gente tem metodologias agora mais atualizadas, que a gente tem o mapa da empatia, né, que você vai lá empatizar com essa pessoa para entender o que ela consome, o que ela ouve, o que ela faz, para onde ela vai, que momento ela tem filhos, já tem filhos em que idade e tudo mais. Então, o marketing,
É aí que ele vai entrar em toda essa inteligência, essa ciência, para identificar essas pessoas e ela poder preparar justamente essas informações e passar para o vendedor. E o vendedor, com a experiência dele, vai poder fazer a venda. Perdão. Vou ser bem breve, confesso. Vou ser bem breve. Sim. Mas e é muito bom pontuar uma coisa, porque às vezes o grande cenário que eu vejo é de uma desqualificação geral, infelizmente. Desqualificação. Desqualificação. Então, o marketing desqualificado. Muitas vezes que ele nem tem essa preocupação, de fato, absorvendo o seu lado aqui, né? Ele nem tem essa preocupação de entender o que vende, o que não vende. Porque tem muita gente de marketing que, para mim, é um crime não entender de vendas. Trabalhar com marketing, não entender de vendas e não entender de negócios, para mim, hoje é um crime. A pessoa tá pensando muitas vezes... Eu sei que no início a gente já esteve muito assim, quando a gente começou, e por ingenuidade, e se for por ingenuidade, se você fez isso, tá nos assistindo, é do marketing aí, eu diria que você tá perdoado, mas assistindo esse podcast você vai deixar de estar perdoado se você continuar fazendo isso. Conhecereis a verdade vou lhe libertar. Verdade. Agora que você sabe da verdade, você não vai fazer mais ingenuamente. Então, mas é um crime. Mas assim também é um crime, muitas vezes o pessoal de venda, eu vejo muita gente hoje na internet até falando, não, eu entendo de venda. E eu sou chato. Entende de venda mesmo? Com base em quê? Então, qual é a metodologia? Quais são os processos? E aí a gente tem que entender, muitas vezes, que existem bons vendedores, são executores, a gente não precisa entender toda a teoria de vendas. O que foi quando a metodologia não surgiu para existirem bons vendedores. Existiram bons vendedores para existir essa metodologia, que foi a maior pesquisa do mundo. Isso é válido pontuar. Mas não significa... Eu gosto muito de uma frase duas, na verdade, que eu gostaria de citar. Uma do Conser, né? Conser fala... Acho que é Conser, que é aquele cara que tem um negócio de vendas aqui no Brasil, né? Ele fala, me apresente um vendedor que estudou tanto quanto o médico, eu lhe apresentaria um milionário. Concordo muito com essa frase dele. E eu concordo muito com uma frase do JJ, né? Que ele fala assim, quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha, a melhor história sempre vence. Só que qual é a questão? É desqualificação geral. Marketing desqualificado, equipe de venda desqualificada. E às vezes a gente está numa briga que nem deveria ter. Tipo, demite todo mundo e contrata de novo, né? Às vezes o cara tá com o sarrafo lá em cima. E eu vejo que, pelo menos nas minhas experiências, eu vejo que muitas vezes é até mais o cara de vendas. Até porque muitas vezes ele tem uma arrecadação maior, dependendo da estrutura de arrecadação. Então o cara Graças a Deus. E eu concordo. O cara tá extremamente altivo e que ele acha que ele não precisa aprender. E acontece com alguns no marketing também. O cara acha que ele não precisa aprender. E eu acredito que justamente um princípio da sabedoria, tanto de uma vertente bíblica, né, que somos cristãos, mas até numa vertente, se não quiser tocar em Bíblia, vamos tocar em filosofia, que eu gosto de filosofia. Quando a gente vai para Sócrates, quando Sócrates traz a frase só sei que nada sei, ele chega a uma conclusão de que ele era o mais sábio dos homens, não porque ele conhecia todas as coisas, mas porque ele reconhecia que ele não sabia. Então, eu acredito que o problema, muitas vezes, de muitas empresas de marketing, um problema de muito vendedor, é um conceito que deveria estar estampado nos valores das empresas. Mas aí a empresa não tem estruturação, quem dirá valores, missão, seja lá o que for. Sim. Então, que é o quê? Humildade. Eu acho que a gente tem que buscar investigar as coisas, a gente tem que buscar estudar. Às vezes a pessoa não... E é uma coisa que eu tenho aprendido muito também. Acho que eu acredito muito numa vertente que todos nós tendemos a ser orgulhosos. Mas às vezes a gente olha para umas pessoas e a gente não imagina a metade do que elas são e a metade do que elas sabem. É o julgamento. Então hoje eu tenho me colocado muito nessa posição de tentar aprender ao máximo que eu puder com as pessoas e agregar o máximo que puder. Mateus, quais são os 3 principais acertos não é o que tu faz, mas na tua expertise, que é tráfego pago? Quais são os principais acertos? Acertos em relação à estruturação? A estratégia. De tipo assim, alcançar mesmo. Né? O que eu vou investir vai vir de retorno. Entendi. Vamos lá. Não sei se vão ser necessariamente 3, mas vou pegar aqui alguns pontos que eu analisando até a nossa... Porque o Davi, ele fala 15. Aí a gente vai falar em 3. Perfeito. Mas realmente... Fazendo bullying comigo. Mas um ponto que... Isso porque ele tá do meu lado. Mas um ponto que realmente tem que ter realmente uma situação que a gente estava conversando agora, realmente a cultura de enfrentamento. Tem que falar mesmo. É verdade. Falar por trás, sim. Mas assim, pensando em relação à estruturação, né? Do que de fato faz com que o ponteiro dentro daquela empresa... de fato, suba, né? Com as estratégias que a gente executa hoje, eu percebo que o principal, colocando até em passo a passo, né? Estabelecimento de
de expectativa, isso é importante. Quem é o nosso público-alvo? Qual é o resultado que a gente vai entregar? Qual é o caixa? Até quanto a gente consegue gerar com aquele caixa? Esse alinhamento inicial ele é fundamental. Para quê? Para que a gente não fique... Para que o marketing não fique confuso e o empresário não fique também decepcionado, frustrado. Acontece muito isso. Muitas empresas contratam uma agência esperando um milagre cair do céu, mas a verdade é que não necessariamente é assim. Existe um estudo prévio. Então, às vezes, e isso de fato é até um ponto que o Davi falou, existem muitas agências despreparadas nesse sentido, de prometer dobrar o faturamento dentro daquela empresa. A gente já vê de tudo, triplicar o faturamento daquela empresa. Isso é loucura. Para quem realmente entende o negócio, não tem cabimento. É insustentável uma situação dessa. Então, em relação a alinhamento de expectativa, e o segundo ponto é acompanhamento. Quando a gente lança, principalmente falando agora sobre campanhas, né, sobre performance, quando a gente consegue metrificar, a gente consegue fazer, de fato, gerenciamento. Eu consigo analisar o retorno sobre aquele investimento e consigo gerar previsibilidade dentro daquele negócio. Em quanto tempo a gente consegue analisar isso? Hoje, com a internet, a gente consegue acelerar isso de maneira muito rápida. Então... Acelerar o quê? Acelerar... A medição? Acelerar a previsibilidade de faturamento dentro daquela empresa. Ou seja, seja, meio que fazer um orçamento daquilo que vai vir, é mais ou menos como se fosse... Tipo isso. O que acontece? Eu vejo aquela situação, aquele cálculo de padaria. Eu invisto 1, volta 3. Eu invisto 2, vai voltar 6. Não necessariamente, eu coloquei aqui uma proporção, mas quanto mais a gente investe, quanto mais a gente aumenta o investimento, essa proporção ela tende a ficar um pouco... Correto. Não é tipo de dois... Não é proporcional. Então, assim, esse acompanhamento, no caso, faz com que a gente tenha atração. Falando agora sobre o tráfego pago, né? Ele acaba atuando como uma ferramenta. Ele não e aí até um recado para muitas empresas aí que acabam centralizando tudo como se fosse o tráfego pago o centro do negócio. Não é marketing, tá? É uma ferramenta que você utiliza, é uma alavanca para conseguir, de fato, atribuir, de fato, uma captação ativa de cliente. Então, assim, quando a gente entra dentro das empresas, é muito bacana a gente ver essa conscientização de, poxa, estou investindo aqui X e está retornando esse investimento. Só que a grande dificuldade de muitas empresas é conseguir metrificar isso. Muitas agências não conseguem fazer isso. Então, esse acompanhamento ele é muito importante para quê? Para que a gente consiga ter previsibilidade. Porque hoje, o canal, principalmente a internet, né, a gente consegue ter uma atração muito grande. Então, empresas hoje que a gente trabalha aqui no Norte acabam vendendo para fora do estado. Então, a gente já hoje, se tratando até de parte logística, né, em relação, a gente trabalha muito com empresas do varejo. Então, a gente tem parcerias hoje com distribuidores que a gente consegue entender qual é o melhor frete. Hoje, quem está aqui na Amazônia, até voltando para um papo um pouco mais regional, né, quem está aqui e está vendendo a nível Brasil, tem dores que muitas vezes o cara que está lá em São Paulo, às vezes até no Centro-Oeste, Sul, não vão entender. Mas eu contratei uma agência lá do Sul, lá de Santa Catarina, que é que é muito melhor, que é maior que vocês, porém os caras não sabem dessa realidade aí que vocês sabem. Por isso que é interessante ter a agência daqui. Sim, porque o que acontece? Qual o nome da agência? Agência Mandril. Pronto. Mas o que acontece? É um ponto... Gostei, porque a pessoa, ela é assim, eu tô vibrando por dentro. Por quê? Porque, eu vou contratar fulano, que fulano estudou em Harvard e tá lá no Brasília, tá em Goiânia, não sei o quê. Outro dia a gente tava vendo porque eu vi alguém lá de Brasília, também vão fazer tal coisa assim. Aí quando eu fui ver o material, antes de mandar para ela, eu falei, não, esquece que aqui no Pará tem gente que faz melhor. Parabéns, Matheus. E a gente tem um contato muito bacana que eu acho que seria interessante a gente fazer essa ponte. É um cara muito gente boa. Ele é o representante... Acho que é o diretor daqui. É o diretor regional da JET. Basicamente é como se fosse... Que ia comprar o Correio. Que ia comprar o Correio, eles criaram basicamente... Eles que fazem a entrega da Shopee, Shein, etc. Então é uma coisa assim muito legal porque as dores, no caso... regionais e não menosprezando, no caso, a ideia não é essa.
Obviamente, existem muitas agências de fora do estado que são extremamente competentes, totalmente preparadas para conseguir atender tanto, enfim, a nível Brasil como a nível mundial. Mas o ponto, se tratando a nível regional, no caso aqui em relação ao Pará, e a região norte como um todo, e se tratando também de varejo, eu acredito que gosta bastante desse tema, a grande limitação dessas empresas, inclusive era até o Antônio, que era o dono daquela que virou agora a Suzano, esqueci o nome dele agora, Antônio Fará. Ele falava muito sobre a questão enfim, ele é um grande fabricante, né, papel, enfim, etc. Era muito legal o livro dele, porque ele falou muito sobre a questão das dificuldades de empreender no norte, principalmente de fabricar. Por quê? Tu gastas tanto para trazer a matéria-prima, como também para distribuir essa matéria-prima. Distribuir, no caso, o produto em si. E quando a gente vai falar sobre até o pequeno e médio empresário, no caso, se tratando de varejo, é muito difícil a gente conseguir competir com empresas que estão no Sudeste, que estão, às vezes, até no Nordeste hoje, tá com uma dinâmica muito grande, tá, enfim, crescendo de maneira em grande escala, no caso, essa parte ali de distribuição. E quando a gente pega, principalmente o nosso a nível local aqui, aquele empresário que está no varejo, ele quer se colocar a nível nacional, ele se sente perdido, ele acha que é impossível, ele pensa que a demanda dele é aquela e ele não consegue fazer isso. Então, hoje, a gente pensar e linkar, no caso, não só uma solução de marketing, mas se conectar, no caso, com um braço ali de logística, um braço de distribuição, trazer parceiros, no caso, para essa dinâmica, a gente consegue, de fato, não simplesmente impactar aquele negócio a nível local, mas a nível nacional. Hoje a gente tem diversos clientes aqui que estão se tornando referências a nível nacional, justamente por conseguir entender que não se trata apenas do marketing, se trata de uma estratégia que a gente está pensando, de fato, a longo prazo, a médio prazo. Então, quando a gente pensa até em empreender se tratando até de varejo, né? E de pessoas que têm essa possibilidade de externar, no caso, de trazer aquele produto e mandar para fora, o negócio é maluco. Porque, às vezes, a matéria-prima aqui que tu achava que era impossível tu conseguir alcançar, por exemplo, clientes de São Paulo, tem cliente nosso aqui que está vendendo para São Paulo, sendo que, às vezes, na mesma rua, no mesmo bairro, tem aquele cara que está vendendo aquele mesmo produto. Só que por a gente alcançar aqui no norte, o cara que está lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas, é loucura. Então, hoje tem empresas que a gente consegue trazer, no caso, muito mais resultado para fora do que necessariamente aqui na nossa região. E é uma loucura isso. Isso me deixa muito contente, porque hoje o braço do digital tem se tornado um grande braço, no caso, para manter famílias, para aumentar a empregabilidade, etc. É um negócio que realmente me deixa muito contente. Senhoras e senhores, Davi e Matheus, Matheus e Davi. Eu não sei por que a gente demorou tanto para conversar com eles. Pois é, tá. Esse papo, a gente tava namorando sobre esse papo já tinha um tempo, né? Que namoro gostoso, porque todo cafezinho esse sempre casamento... um papo. Verdade. O Ayrton que aproveitava, ele ficava lá fora 2 horas com esse papo. Agora entendo ele. O Ayrton, se eu não tirar ele dos lugares, ele vai ficando, entendeu? Não, mas agora eu entendo ele. Agora eu entendo ele, porque é um papo muito bom. Eu tô aqui curtindo pra caramba. Parabéns, vocês dois, assim. Aqui, então, é assim, porque aqui a gente tem que desligar o disjuntor para ir embora, né? Sim. Porque senão... A gente vai seguindo aí. Não, mas assim, fantástico mesmo. Eu aprendi muito, demais, com vocês. E... aquele negócio, né? Os de casa a gente não dá muito valor, né? A gente tá aqui todo dia, toda hora. Acaba não dando muito valor. Mas não foi isso não, gente. Eu tô brincando. É claro que não foi. É claro que a gente gosta muito de conversar com vocês. E deixando pro momento certo, porque tudo é no momento de Deus. Perfeito. No momento certo. E deixa também um gostinho de quero mais. Sim. E realmente foi no momento certo. Porque quando eu fiz o meu primeiro podcast, cara, eu fiquei... não conseguia nem falar. O homem é dono de podcast. E ele não sabe. Casa de ferreiro, né? Sim. Mas, assim, realmente, obrigado pelo convite. Conversa aí fenomenal, muito conhecimento aí.
E já Muito deixo aqui o meu convite pra gente estreitar essa parceria, porque eu tô até, a gente Que tá... parceria já? Já quer fechar negócio? Claro, Rapaz, eu você pisco o não, olho. você não me dá venda? É venda. É verdade, Não, mas é cara. verdade, porque assim, só pra gente fechar esse assunto, muitas vezes, hoje eu foco somente em marketing, né? Embora eu tenha uma formação aí de várias outras coisas. Mas justamente por ter essa visão, você estava falando da verdade, né? Quando você olha uma coisa, você não consegue desver, né? Eu consigo enxergar que existe, quando eu vou fazer um trabalho de marketing, existe um problema estrutural de estratégia, existe um problema de financeiro, existe um problema de contabilidade. Só que não é a minha área e não é o que eu quero fazer. Não, pelo menos até agora, sei lá, dia 19 de... se daqui a um ano eu abrir uma empresa disso, mas não eu quero fazer. E aí muitas vezes eu fico assim, cara, não vai funcionar esse trabalho. Sim. Não vai funcionar, não vai rodar. Isso acontece que eu ser honesta. Pois é, não vai rodar tipo, eu vou perder meu tempo. O cliente vai saindo faz mal, até porque o nível de consciência dele ainda está muito baixo para isso aqui e tudo mais. E isso poderia resolver se tivesse uma consultoria, uma outra empresa que chegasse lá e ficasse trabalhando lá enquanto eu trabalhasse aqui. Perfeito. Então eu vejo isso acontecer muitas e muitas vezes. Por quê? Porque a gente atende pequenas e médias empresas que estão nesse momento de reestruturação, que muitas vezes foram dando certo, foram acontecendo e tá tudo bem, né? Se a pessoa chegou ali... empreendedor brasileiro na raça. Se a pessoa chegou até ali sem estrutura, poxa... foi o que deu para ele fazer, Sim. né? Mas, realmente, o que você falou o que fez você chegar aqui não vai fazer você chegar lá na frente. E falta, muitas vezes, essa outra ponta, né, para ser um parceiro da agência. Então, já fica aqui o convite para vocês, né, a gente estreitar mais essas conversas sobre isso e a gente, quem sabe, né, quando tiver uma oportunidade, já trabalhar junto aí. Com certeza. Realmente muito bacana esse papo e, com certeza, a gente fica aí sempre aberto para trocar esse papo fenomenal, né, Davi? É verdade, eu agradeço. Acredito que isso aqui tem a ver com a concretização do nosso propósito. Como a gente colocou, a gente tem dentro de 5 anos aí várias expectativas. Uma das expectativas é a gente alcançar um determinado número de empresas aqui na região metropolitana e começar a competir nacionalmente. Então, me incomoda também, eu confesso, um pouco esse cenário, apesar de que eu tenho pensado por uma outra perspectiva. Esse cenário, muitas vezes, que parece que só do sul, sudeste tem vindo... Parece que só tá vindo coisa boa. E eu não tenho torcido, confesso, não pro sul, não tenho torcido necessariamente pro Pará, eu tenho torcido pra gente boa. E não é gente boa no sentido da falecida. Do contexto, né, do supermercado. Tá renascendo. Supermercado que tira. Tá. Era a piadinha que eu ia fazer. Nossa, eu não era nem nascido nessa época. Ele Tava voando aqui. Tô querendo mais barato pra cá, Mas é no sentido de gente boa. Tem muita gente boa. Tem gente que tá estudando, tem gente que tá se dedicando. Eu acho que essas pessoas merecem espaço. Então, e hoje, até, enfim, tem que ficar o gostinho de quero mais, mas acredito que uma das partes cruciais de uma empresa, sem sombra de dúvidas, é o processo de contratação. Muitas têm falhado já aí. Muitas têm falhado já nesse processo de contratação. E muitas vezes por não enxergar o histórico da pessoa. Uma pessoa não muda do nada. Então, às vezes, a pessoa que até tá enxergando a gente, deixa eu dar uma mensagem, né? Às vezes a pessoa olha, não sei o que, os meninos sabem, né? Eles estão falando disso. Mas isso não começou de ontem. Então, quando eu olho até o próprio Joel J, é alguém que eu acho fenomenal, assim, sensacional. A gente vê que o cara já tinha um histórico de vitórias. A gente vê que o cara já tinha, como eu diria, um histórico de atleta, né? Um histórico, de fato, de superação. Ele já tinha esse histórico. Então, de certa forma, até você que olha aí, talvez, às vezes, teve pessoas que chegaram pra gente, às vezes a gente tem alguma conversa, parece que eu nunca vou conseguir chegar lá. Eu falei, cara, você tá tomando gente como lato, já tá errado. Mas eu entendo um pouco do sentimento. E o que eu gostaria de deixar, isso não começou agora. E eu acredito que a gente ainda tende a fazer muita coisa, porque a gente tem feito por merecer isso. Mas não começou de agora. Então, por exemplo, o Matheus tem a história dele, eu tenho a minha história. Então, hoje eu tenho um ritmo de estudo muito pesado. Mas para eu chegar nesse ritmo de estudo pesado, não foi do nada. Antes eu estudei para provas militares, por exemplo. Então, ninguém sabe, né? Mas era hoje para eu estar embarcado no navio como primeiro tenente e segundo tenente. Eu passei para oficial da Marinha Mercante, mas eu estudava para o ITA. Começou a contar a história dele, Matheus. Enfim, mas só trazendo esse cenário, porque tem muita gente que se sente muitas vezes diminuída. Olha vocês aqui, olha vocês comentando, olha outras pessoas que vêm aqui. Mas eu acho que também, até pegando um gancho, a ideia que o Davi pontuou é da inconformidade. É a gente identificar e curiosidade também, que eu acho que, principalmente se tratando de empreendedorismo, a gente tem que ter esse brilho no olho ali, identificar uma oportunidade e começar.
Sentar a bunda da cadeira realmente e adquirir conhecimento, realmente botar um negócio para acontecer e, obviamente, vão ter erros, vão ter acertos, né? Mas a ideia é que a gente realmente caminhe para algo muito maior. E nunca é tarde para começar. Nunca é, nunca é. É isso aí, gente. É o seguinte, aqui a gente tá um ano aqui no estúdio deles gravando. Vai fazer um ano agora E um testemunho, de fato, né? Dia quanto de janeiro? Não, quando sair esse episódio vai ser um ano já. Já vai ser um ano. Então já é verdade. parabéns. Vai ter um bolo. E aí é o seguinte, diversas vezes a gente sai daqui 8 horas, 9 da noite, e eles estão aqui trabalhando ainda, estão aqui tocando o sino, fazem um barulho do caramba, quando batem meta, e estão aqui, sabe, trabalhando, curtindo um pouco do trabalho, fazendo. Por quê? E aí você vê, nossa, eles conhecem muito, eles sabem muito, tem muito resultado e tal, mas não começou agora. Quando deu 6 horas, ele não foi para casa. Se eu trabalhar mais, eu vou crescer? Depende. Depende muito. Quanto que você está disposto. Não quer dizer que você vai trabalhar mais horas, você vai ser melhor, você vai superar. Depende muito da tua intensidade e do que fizer sentido para ti. Só que eu estou falando para você um testemunho. Eles poderiam muito bem. Olha, o último que sair apaga a luz. Não, eles ficam aqui trabalhando. Então, assim, de fato, eu estou falando de uma forma de alguém que vivenciou aqui esse tempo todo. Né? Vocês, sabe? Vocês estão sempre aqui. Os malucos estão sempre aqui. Vão todo mundo embora. Ninguém resiste mais. Até o operador do podcast vai embora. Mas vocês estão aqui. Então, parabéns. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Obrigado por ter vindo aqui nesse humilde canal. Você se inscreva. Deixa o like, comenta. Deixa o like, comenta e não esqueça de ficar sempre ligado nas nossas redes sociais, a Dupla Podcast em todas as plataformas. Onde você procurar lá, se surgir uma nova rede social amanhã, a Dupla Podcast também vai ser o @. Tá? Esperamos vocês. E obrigada pela sua audiência, meninos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu que agradeço aí o espaço também pra gente trocar essa ideia. Show de bola. Obrigado, pessoal. Verdade. Beleza. Valeu, meu amigo. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço, viu? Tchau. Obrigado. E a Valeu, gente se vê no próximo episódio. Tchau.